graça e paz. Hoje, dia 28 de janeiro de 2025, e estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, compartilhar uma palavra do Senhor para vocês, para cada um de vocês. O tema de hoje é: a igreja que Cristo vem buscar imita a Deus e não o mundo. A igreja que Cristo vem buscar, ela imita a Deus e não ao mundo. Livros de texto base é Efésios capítulo 5. Na semana passada estudamos sobre a igreja que Cristo vem buscar, e daquela feita o tema é o padrão de igreja que Cristo vem buscar, o mesmo capítulo, mesmo livro de Efésios 5, 25 a 27, e hoje a gente continua. E o subtema de hoje é esse que eu passei para vocês. Então, vamos começar a leitura da palavra. A gente vai lendo e comentando. Mas antes de lermos a palavra, uma oração rápida, uma intercessão rápida. Obrigado, Pai, por essa oportunidade, por mais esse dia, pela vida dos irmãos que estão aqui, pela vida daqueles que estarão ouvindo essa palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor traga revelação, que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. O texto base, então, Efésios capítulo 5. Portanto, eu vou ler na Bíblia, linguagem de hoje, porque tem algumas palavras aí que ela traz uma tradução melhor, mais fácil de se compreender. 5:1. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Na outra tradução, diz para imitarmos a Deus como filhos amados. Ou seja, a igreja, o povo que Cristo vem buscar, é um povo que imita a Deus. Porque o filho tem que parecer com o pai. O filho tem que ter a mesma natureza, o mesmo caráter. O filho tem que ser igual ao pai. Então, se somos filhos de Deus, precisamos imitá-lo em tudo que nós fazemos. Imitá-lo em todos os aspectos de nossa vida. Portanto, não existe cristianismo, não existe um povo. Deus não vem buscar um povo que não o imita. Deus não vem buscar um povo que vive do modo que vive o mundo. Ou Deus não vem buscar um povo que vive conforme o desejo de cada um de nós, desejo da nossa carne. Não. A Bíblia diz que os filhos de Deus, eles imitam a Deus em tudo. E aí o apóstolo Paulo começa a descrever sobre alguns detalhes de o que significa imitar a Deus em tudo. Eu quero ressaltar ainda, queridos, que a igreja de hoje e os cristãos de hoje, muitos têm procurado imitar seus líderes, imitar aquelas pessoas que eles seguem, imitar seus ídolos, né? Agora a igreja tem cristão, tem até cristão que tem ídolo, né? Segue e copia a vida de determinadas pessoas. Mas, meus queridos, Deus está dizendo através do apóstolo Paulo que os filhos de Deus precisam imitar a Deus. E como é que nós imitamos a Deus? Conhecendo a Deus, sabendo quem Ele é, sua natureza, seu caráter, seu modo, enfim, conhecendo Deus como Ele é. E aonde que nós vamos conhecer a Deus? Na palavra de Deus. A palavra de Deus revela a Deus para nós. Então, não tem como conhecer a Deus sem conhecer a palavra de Deus. Portanto, a primeira reflexão é: a igreja que Cristo vem buscar, ela imita a Deus e não o mundo. Não é o estilo de viver do mundo, não é o estilo de viver das pessoas, é o estilo de viver de Deus, de Cristo. É como Cristo viveu nesse mundo, é como Deus ensina e se revela na sua palavra. Através da palavra vamos ver Deus se revelando como Ele é, seu caráter, e vamos ver também Ele dizendo como é desde o povo de Israel, desde Adão e Eva,
Deus dizendo como Deus queria que eles vivessem, e vai com Abraão, vai com o povo de Israel, enfim, até chegar a nós. Deus sempre revelou na sua palavra qual é o modo de viver do seu povo e dos seus filhos. Agora o apóstolo Paulo começa a detalhar aí como que é o modo de viver dos cristãos. Então, primeiro, imitador de Deus. Segundo, amar como Cristo amou. Está aí. Seguindo o exemplo de Cristo, amando como Cristo amou, a tal ponto que se entregou por nós em oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Imitar a Deus em tudo, amar como Cristo amou, e aí vem a pergunta: será que estamos amando como Cristo amou? Amados, se a gente olhar o exemplo de Cristo, amou todas as pessoas. Amou prostitutas, amou ladrões, como Zaqueu. Não só amou, mas levou essas pessoas ao encontro com Deus. E esse é o padrão de igreja e de cristão que o Senhor vem buscar. Um povo que ama todos, e que está disposto a se entregar, se for preciso, dar a vida para salvar pessoas, para levar pessoas a Deus e para ser exemplo para que pessoas conheçam Deus também através de nossas vidas. Então, queridos, é bom que a gente reflita isso. Estamos amando as pessoas como Cristo amou a igreja? Ou a gente só sabe olhar para os defeitos, a gente só sabe criticar, a gente só sabe apontar o problema das pessoas? É interessante que a gente vê Jesus apontando o pecado do povo cristão, dos judeus, mas do povo gentil, dos pecadores, a gente vê Jesus tendo misericórdia, amando. Jesus olha para Zaqueu, vê a sua vida pecaminosa e fala para ele: desce daí de onde você está, da árvore, porque eu vou na tua casa hoje, eu quero visitar você, eu quero ir até a sua casa. Jesus sabia quem era Zaqueu, um ladrão, tanto é que depois ele confessa que ele roubava e que ele ia devolver tudo que roubou, quatro vezes mais. Jesus sabia, mas Jesus não apontou o pecado de Zaqueu. Jesus não olha para Zaqueu e fala: ô Zaqueu, você precisa abandonar a sua vida de roubalheira. Não, Jesus diz para ele: desce daí que eu quero ir na sua casa. E a gente não vê Jesus em momento algum apontando os pecados de Zaqueu. Zaqueu é que é tocado pela presença de Jesus. Zaqueu é que é convencido pelo poder de Deus, pela presença de Deus, pela presença do Senhor, a tal ponto que confessa os seus pecados e fala para Jesus que quem ele tinha defraudado, roubado, explorado, extorquido, ele ia devolver 4 vezes mais. Então, meus queridos, essa é a igreja que Jesus vem buscar. É uma igreja que imita a Deus. E esse é o amor que essa igreja, que esse povo é chamado a amar. Esse é o amor. É o amor de compreender as pessoas, de ajudar as pessoas, de saber de que Deus ama e quer transformar, quer salvar, quer libertar. Muitas vezes a gente quer converter as pessoas mostrando os seus erros e os seus pecados. E o que Deus quer é que a gente mostre Deus para elas. A gente mostre o amor de Deus. A gente mostre o poder que Deus tem de transformá-la, de mudar suas vidas, de fazê-las filhos de Deus. O Senhor falou, Jesus falou, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E a outra coisa, Jesus falou para os próprios judeus que queriam aparentar que era salvo, era cristão, e Jesus fala: quem comete pecado é escravo do pecado. Se o Filho libertar, vocês vão ser livres. Só Jesus liberta, só Jesus salva. Então estamos aqui não para apontar pecado de pessoas, mas estamos aqui para apontar Cristo, apontar a cruz, apontar salvação. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja é apontar Jesus, é mostrar o Salvador. E Cristo vai salvar, Cristo vai transformar, Cristo vai libertar. É verdade que temos que mostrar a Bíblia como um todo. Não vamos esconder, como alguns fazem, os textos. Para você mostrar o que é pecado, precisa. Mas a primeira coisa que é preciso, a pessoa já sabe que é pecador, todo pecador sabe que está vivendo errado. Todo mundo sabe que está vivendo errado, a consciência acusa. Então, a pessoa está desesperada, o que ele precisa saber e conhecer é que existe saída, existe um Salvador,
existe alguém que amou a ele e amou a nós de tal maneira que veio a esse mundo dar a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, segunda coisa, amar as pessoas como Jesus amou. É só ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos ver como é que Jesus lidou com as pessoas, com todas as pessoas. E vamos ver como ele se comportou. Queridos, terceira coisa, a igreja que Cristo vem buscar e que imita Deus, ela sabe, ela olha para a palavra, como Jesus falou, que ele santifica essa igreja pela palavra. Então ela olha para a palavra e vê o que é pecado, o que não agrada a Deus. E ela procura se afastar, ela procura fugir do pecado, ela procura abandonar o pecado. Isso está a partir do versículo 3 do texto que nós estamos lendo aí. O apóstolo dizendo agora como é que deve viver os cristãos que imitam a Deus e que estão sendo preparados para ser arrebatados e ir com Cristo. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não podem ter lugar no meio do povo santo. Além disso, histórias obscenas, conversas tolas, piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos e estejam certos que nenhum imoral, impuro, ganancioso, o qual é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Agora o apóstolo começa a descrever o tipo de pecado e de sujeira, de impureza que cristãos não podem viver. Que cristão salvo por Cristo não pode viver. Ele começa a enumerar aí. Nesse texto ele fala de alguns pecados, imoralidade sexual. É todo tipo de relacionamento sexual fora do casamento. O relacionamento sexual à luz da Bíblia é dentro do casamento. Fora do casamento é pecado, é imoralidade sexual. Seja com pessoas solteiras, entre solteiros, sejam entre pessoas casadas, com outras casadas ou com solteiras. E aí precisamos enfatizar aqueles que querem estar na igreja sem se casar, vivendo como o mundo vive, vivendo um relacionamento de casado, mas não querem assumir, não querem legalizar sua vida perante o mundo, perante Deus, perante a sociedade, perante as leis do país. Não querem compromisso. Então, isso é viver em moralidade sexual. E Deus está dizendo, através do apóstolo Paulo, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. É coisa séria, que impede a salvação, leva a pessoa para o inferno. Não vai herdar o reino de Cristo e de Deus, os que vivem assim. E daqui a pouco a gente vai entrar em outro texto, que o apóstolo trata disso e acrescenta mais algumas coisas. Vamos aproveitar já esse assunto e vamos entrar em mais dois textos que ele trata desses tipos de pecados. Então, nesse texto aqui, ele está falando de imoralidade sexual, impureza e ganância. Impureza é tudo quanto é tipo de sujeira perante Deus. Tudo que é sujeira espiritual diante de Deus. Ganância é amor a dinheiro, amor a coisas e amor a bens materiais. E nós vivemos uma época de ganância que até a própria igreja vive em ganância. Estávamos falando agora há pouco que tem pregadores que só ensinam a ganhar dinheiro. Que o centro é o dinheiro, o centro é ter bens, o centro é possuir. Irmãos, o centro não é possuir aqui, o centro é ganhar, é como Jesus falou. Quem ganhar aqui vai perder a eternidade, quem perder aqui vai ganhar na eternidade. O evangelho é preparar o ser humano para ganhar a eternidade, não é para ganhar aqui. Isso precisa ficar muito claro. Pregar diferente disso é pregar heresia. Pregar diferente disso é enganar as pessoas. É ser falso profeta. É o que a Bíblia está dizendo. Ganância. Tem igrejas e pregadores que o culto todo é falando de dinheiro, é falando de como se dar bem, como ganhar dinheiro, como ficar rico. Mas não ensina princípios, não ensina a ser filho de Deus, não ensina a andar com Deus, não ensina a obediência. É verdade que a Bíblia é clara. Os obedientes, o Senhor cuida, o Pai cuida dos filhos. Se Deus é rico, é dono do ouro e da prata, os filhos de Deus também vão ser vencedores e vão ser abençoados. Mas o Filho de Deus é obediente. Em primeiro lugar,
ele é obediente ao Pai. Em primeiro lugar, o mais importante dele é conhecer a vontade do Pai, é fazer a vontade do Pai e agradar o Pai, é viver para Deus. E aquilo que Deus der nesse mundo é lucro. As bênçãos, as promessas de Deus, Deus vai cumprir, vai. Está lá em Deuteronômio, está na Bíblia toda. Se obedecer a minha voz, você vai ser abençoado em todos os lugares. Se você ouvir a minha voz. Se não obedecer, vai ter problema. Vai ter maldição em vez de bênção. Então, quando pregamos só bênção e não ensinamos a pessoa que desobediência à voz de Deus vai trazer maldição no futuro, estamos enganando as pessoas. Porque a hora que elas começarem a viver fora da palavra, vão ter a bênção, aquilo que Deus deu, vai ser tirado. A maldição vai tirar lá na frente. Então é preciso ensinar obediência para que quando a bênção vir, a promessa for cumprida, a pessoa esteja caminhando com Deus dentro dos princípios para que Satanás não roube a bênção de Deus. Como está lá em Deuteronômio. Portanto, meus queridos, é preciso, a igreja que Cristo vem buscar é um povo que sabe o que é pecado e procura se afastar e fugir do pecado. Fugir da imoralidade, fugir de tudo que é pecado. O texto aqui está falando de imoralidade sexual, que é tudo quanto é tipo de pecado sexual fora do casamento. Qualquer relacionamento sexual fora do casamento é imoralidade sexual. E quem estiver vivendo assim e partir desse mundo não vai para a eternidade. O Senhor está dizendo que não vai herdar o reino de Deus, mas além disso, tem mais pecados aí. Impureza, tudo quanto é tipo de sujeira. Ganância é amor a dinheiro, amor a bens, amor a coisas. Tem cristão que não tem tempo para Deus, é o dia inteiro, corre para lá, corre para cá, ganhar dinheiro. Ganância, porque tem que trocar de carro, tem que trocar de celular, tem que trocar de coisa dentro de casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ganância, desejo descontrolado por coisas materiais, por dinheiro, por bens, por posição, por coisas desse mundo. E Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida nesse mundo vai perder, mas quem perder a vida nesse mundo vai ganhar, vai salvar. Essa é a mensagem do Evangelho. Outra coisa que o apóstolo ensina aí, que nós devemos nos afastar, histórias obscenas. Meus irmãos, tem história obscena em música, tem história obscena em filme, tem histórias obscenas até em jornais, até em noticiário tem histórias obscenas. Tem programa nas redes sociais, na televisão, que é só sujeira. É só sujeira. E a Bíblia está dizendo que nenhum imoral ou impuro vai herdar o reino de Deus. Então não adianta nada. Está na igreja e sai dali, está se enchendo de porcaria, enchendo de sujeira, da imundícia que está aí nas redes sociais, que está nesse mundo. Não adianta, estão perdendo nosso tempo. Nenhum imoral vai herdar o reino de Deus. Então, histórias obscenas. Tem quantos lugares tem história obscena? Tem na música, tem nos filmes, tem até as pessoas na rua, tem até nos jornais, tem histórias obscenas. Histórias obscenas, conversas tolas, palavrão, piada vulgar. Não são para vocês. E estejam certos que nenhum imoral, impuro, ganancioso, o qual é idólatra, vai herdar o reino de Deus, de Cristo e de Deus. Não vai herdar. Não vai herdar. Agora, olha 1 Coríntios 6, 9 e 10. Para um pouquinho aí, vai para 1 Coríntios 6, 9 e 10. Lá diz assim, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Os injustos. Quem que é injusto? Ele descreve. Não se enganem, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual. São idólatras, adoram ídolos. Mas não é só ídolo, adora dinheiro, adora coisas, adora bens. Idolatria, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, são avarentos, bêbados, insultam as pessoas, exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Está aqui mais uma lista de gente que não vai herdar o céu. Portanto, por isso o tema de hoje, a igreja de Cristo imita a Deus e não ao mundo. O mundo vive desse jeito, praticando todo esse tipo de coisa aí. Mas o povo que vai morar no céu não imita esse tipo de gente e não vive assim. Senão não vamos entrar no céu.
Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Eu, no começo do ano, disse para vocês que o céu estava gritando. Deus falou comigo, o céu está gritando, através da circunstância, da natureza, Deus está gritando, falando com os seres humanos de muitas maneiras. Por quê? Porque a palavra está aqui falando o que é pecado e mandando fugir do pecado, e as pessoas do mundo afundando cada vez mais, e os cristãos indo atrás do mesmo caminho, e querendo ir para o céu desse jeito. Mas o apóstolo Paulo está dizendo bem claro aqui, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? E o que é injusto? E aí ele fala, não se enganem, que é aqueles que vivem na imoralidade, na idolatria, no adultério, nas práticas homossexuais, ladrões, roubando, avarento, bêbado, nas bebidas, só vive bêbado de tanto que bebe, festas e bebidas, insulta os outros, explora os outros. Quantos cristãos, irmãos, explorando os outros? Não herdarão o reino de Deus. E daí o apóstolo conclui assim, e alguns de vocês viviam assim, mas vocês foram purificados, santificados diante de Deus, através do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Pela palavra, pelo Espírito Santo, fomos justificados. Ou seja, purificados desse tipo de pecado, não podemos mais continuar, voltar a viver esse tipo de sujeira, senão não vamos herdar o reino de Deus. Agora, outro texto, Gálatas 5, 19 a 21. Outro texto, no mesmo sentido. Quando vocês seguem os desejos da natureza humana, os resultados vão ser imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes, os quais, eu repito, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, o Senhor está sendo bem claro conosco. Ah, irmão, mas a salvação é pela fé e pronto, creu, aceitou Jesus, não precisa fazer mais nada. Ora, é o mesmo apóstolo que escreveu, eu estou no mesmo livro, Efésios 2, 9 e 11, diz assim, somos salvos pela graça, não vem de obras. É pela graça de Cristo. O Efésios 2, 9. Só que no 2,10 ele fala, somos feituras em Deus para praticar boas obras. E o restante do capítulo, o apóstolo está dizendo como é que deve viver os filhos de Deus. Então vamos parar com esse engano dessa salvação barata que alguns pregam por aí, que salva uma vez, está salvo para sempre. Qual é a não ser que eu fique parado só no 2,9 e não leio o resto da Bíblia, o resto de Efésios, o resto de Gálatas e o resto da Bíblia. A não ser que eu fique com um texto só isolado. Mas isso é engano, isso é mentira, isso é mensagem falsa. Então, queridos, essa igreja que Cristo vem buscar é uma igreja que sabe o que é pecado e se afasta do pecado e busca em Deus, busca na palavra, busca em Deus, busca no Espírito Santo o poder para vencer o pecado. Tudo isso que nós lemos aqui são coisas que a nossa carne vai desejar fazer. Nenhum de nós está isento de cometer qualquer tipo de coisa dessa aqui durante o dia. Mas Deus está dizendo, ó, o que é pecado para mim. Esse tipo de coisa eu não quero nos meus filhos. Não imitem, não pratiquem, fuja disso. Busca o poder do Espírito Santo, ora, medita, para que você seja limpo, purificado, perdoado e transformado. E você possa se tornar o cristão que eu venho buscar. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. E agora o versículo 6 do Efésios 5. Não se deixe enganar por palavras vazias. Agora ele chama a nossa atenção. Não se engane. Não se engane com o evangelho falso. Não se engane com a Bíblia que só prega coisa boa. Não se engane com palavras vazias, pois a ira de Deus vai vir sobre os que vivem na desobediência, os que vivem no pecado. E agora ele começa a falar algumas coisas. Acrescentar mais algumas coisas. Além de fugir do pecado, conhecer o que é pecado e fugir do pecado, abandonar o pecado e buscar a santificação em Deus, a próxima coisa agora é não participe do que essas pessoas fazem. Não seja companheiro deles.
Não seja companheiro, não ande com quem vive no pecado, porque se você andar com quem vive no pecado, você vai se afundar no pecado e vai parar no inferno junto com a pessoa. Então, não viva, não conviva com pessoas que vivem no pecado. Não está mandando ser inimigo, mas está dizendo para não ser companheiro, não acompanhar, não viver, não praticar o que essas pessoas praticam, não conversar, não falar o que elas falam, não praticar os atos que elas praticam, não viver o estilo de vida que elas vivem e que foi descrito aqui, qual é o estilo de vida pecaminoso. Portanto, agora, a quarta coisa, não deixe enganar, e depois vem a quinta coisa, não siga, não seja companheiro de quem vive assim. Agora, queridos, ainda quero falar uma coisa sobre não se deixar enganar, do versículo 6. Não se deixe enganar por palavras vazias. Lembra de Eva? Satanás enganou Eva, chegou para Eva com palavra vazia. É verdade que Deus falou que você não pode comer do fruto das árvores do jardim? Eva falou, não é de todas as árvores, é só de uma que está lá, em determinado lugar do jardim. E o Satanás chega para ela e fala, não, Eva, não tem problema nenhum, é maravilhosa, você não tem ideia como esse fruto é maravilhoso, é gostoso. E tem mais uma, você vai se transformar numa deusa. Porque ele fala assim, a partir do momento que você comer dessa árvore, você vai ficar igual a Deus. Ou seja, o que ele falou para Eva? Eva, você vai ficar maravilhosa, você vai se tornar uma deusa. Você imagina falar para a mulher que ela vai se tornar uma deusa. Imagina. Né? Falar para as mulheres que elas vão se tornar uma deusa, a Eva correu, foi comer do fruto. Então, queridos, cuidado com o engano. E a Eva foi enganada, porque ficou escutando, Deus tinha dito, não coma, e acabou, Deus falou, está falado. Essa lista de pecado que Deus diz que não é para os cristãos viver, não é para viver e acabou. Não tem discussão. Se o seu pastor, se a sua igreja distorce isso aqui, passa a mão na cabeça de pecados desse tipo, fuja desse tipo de gente. É o que a Bíblia está falando. Não ande com gente que pratica esse tipo de coisa. Não ande. É o que está dizendo a palavra. Não ande, não seja companheiro de gente que vive assim. Por quê? Porque antigamente vocês viviam nas trevas, mas agora vocês têm a luz. Vocês têm Deus na vida de vocês. Viva como filho da luz. E o fruto de quem vive na luz é bondade, justiça e verdade. Irmãos, quem anda na luz anda na bondade, ama, perdoa, compreende, ajuda, auxilia. Quem anda na luz é justo, não aceita nada injusto, não aceita mentira, não aceita engano, não aceita nada torcido. Quem anda na luz tem bondade, tem justiça e tem verdade. Fora disso é trevas. Viveu na mentira, viveu no engano, viveu na injustiça. Não é pessoa boa, é pessoa má. Está nas trevas, não se converteu, não nasceu de novo. Está caminhando para o inferno. Precisamos avaliar nossa vida cristã. Precisamos avaliar. Agora, olha a quinta coisa. Não ser seu companheiro, nós já vimos aí. A sexta coisa, viver como filho da luz, já vimos aí. Andar em bondade, justiça e verdade. A sétima coisa, não seja participante do que eles fazem, mas reprove seus atos. Está aí no versículo 11. Versículo 10. Procure descobrir aquilo que agrada a Deus e faça aquilo que agrada a Deus. Versículo 11. Não participe dos feitos inúteis de quem anda na escuridão, de quem anda no pecado. Não participe. Lá atrás falava quem era para não ser companheiro. Aqui é não participar do que eles fazem. Além de não andar junto, não fazer o que eles fazem. Mas antes condene e reprove. Porque o que eles fazem, até falar é vergonhoso. Até falar o que as pessoas que vivem no pecado fazem é vergonhoso. Então, queridos, essa é a mensagem, essa é a característica, esse é o tipo de igreja que o Senhor está preparando para vir buscar. E essa é o tipo de igreja
Esse é o tipo de igreja que Jesus vem buscar, é a igreja que imita a Deus e não o mundo. Olha o que o Senhor está falando. É não imitar o mundo. Pelo contrário, não ser companheiro, não viver, não praticar o que eles praticam e ainda condenar, se posicionar contra. O cristão tem que ter posição, o cristão não pode ficar em cima do muro. Está errado, está errado. Lógico que você vai falar com amor, você vai falar com misericórdia, você não vai ficar dando de dedo no pecado, as pessoas não vão fazer isso, mas vamos com amor mostrar para elas, ó, isso que você está fazendo, olha o que a Bíblia diz aqui. Nem eu, nem você não podemos fazer, senão nós não vamos para o céu. Falar com amor, mas mostrar. Não deixar de mostrar a luz é para mostrar o que é trevas. E mostrar o que é luz. Então o Senhor está dizendo que, além de não ser companheiro, não participar, é para reprovar aquilo que está errado. E agora eu vou pular uma última coisa desse texto aqui, que está mandando despertar e levantar do meio dos mortos, sair do meio de quem está morto. Agora a gente vai para o versículo seguinte aí, a partir do versículo 13, o 14 em diante, até o 20, que fala assim: portanto, sejam cuidadosos com o seu estilo de vida. Agora o apóstolo está dizendo, cuide do seu modo de viver. Não viva como insensato, como uma pessoa tola, mas viva como sábio. Aproveite ao máximo as oportunidades, porque os dias são maus. Irmãos, os dias que estamos vivendo são os dias maus. Precisamos cuidar do nosso estilo de vida. Ver se estamos agradando a Deus ou estamos agradando o mundo. Estamos copiando Deus e imitando Deus ou estamos imitando o mundo. Portanto, cuide do seu estilo de vida, seu modo de viver. Não seja uma pessoa insensata, tola, mas seja sábio. Aproveite as oportunidades para andar com Deus, para buscar Deus, para testemunhar de Deus, para viver Deus nessa terra. Aproveite ao máximo as oportunidades, porque os dias são maus. Não haja de forma impensada, mas procure entender qual é a vontade do Senhor. Não se embriague com vinho. Não é só o vinho literal, mas o vinho do pecado, que os leva ao descontrole. Em vez disso, estejam cheios do Espírito Santo. Fazendo o quê? Como é que a gente vai sendo cheio do Espírito Santo? Cantando louvores, hinos, cânticos espirituais, louvando ao Senhor de coração, com louvor, adoração, música, estudo da palavra, oração, meditação. É a forma de encher o Espírito. E não ser embriagado com o vinho desse mundo, com o vinho do pecado, com o vinho que esse mundo está vivendo. E agora eu concluo com o versículo 14 lá. Pelo que diz, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. A última coisa é despertar e se levantar do meio dos mortos. Meus irmãos em Cristo, o mundo está vivendo morto no pecado. Mas Deus está gritando para a igreja: acorda, desperta, você que está dormindo, acorda, desperta, saia do meio dos mortos. Os que estão vivendo, quem está vivendo no pecado está morto, espiritualmente, separado de Deus e a caminho do inferno. E Deus está gritando dos céus, dizendo: olha o caminho aí, olha o que é para vocês fazerem, olha como deve viver a igreja, olha a igreja que eu estou preparando. Essa é a igreja que eu estou preparando. E a igreja que eu estou preparando, ela busca imitar ao Pai e não ao mundo. Então, meus queridos, Deus está gritando para mim e para você: meu filho, desperta, acorda, saia do meio dos mortos e eu vou iluminar a sua vida. Eu vou manifestar através de você. Se encha do Espírito Santo, fuja do pecado, fuja do estilo de vida desse mundo. Procure viver aquilo que agrada a Deus, viver pela palavra, ler a palavra, meditar na palavra durante o dia. Meus irmãos, estão vivendo um tempo tribulado, é tanta coisa, é tanto problema, é tanta luta durante o dia, tanta perturbação. Os dias são maus, mas Deus está gritando para nós: meu filho, cuidado com o seu estilo de vida. Não seja um insensato, um tolo, mas viva como sábio, viva como filho de Deus, viva preparado, porque a qualquer momento a trombeta pode tocar e você precisa estar preparado para subir. Então acorda, sai do meio dos mortos. Deus está exigindo posicionamento de nós, queridos. Não tem como viver um cristianismo misturado com o mundo. Não tem. A Bíblia está clara. O que eu estou trazendo para vocês é muito claro. E Deus está dizendo: ninguém se engane, ninguém vos engane. Queridos, nenhum de vocês que estão ouvindo essa palavra, que estarão ouvindo essa palavra, não se deixe se enganar. Não se deixe se enganar. A palavra de Deus está sendo clara para nós hoje, para mim e para você. Portanto, vamos dar atenção para a palavra,
Vamos acordar, vamos sair do meio dos mortos e vamos buscar a Deus, sua palavra, seu Espírito. Vamos nos encher do Espírito a cada dia e a cada dia largando o estilo de vida desse mundo, abandonando o estilo de vida e voltando para o estilo de vida dos filhos de Deus. É isso que Deus espera de mim e de você. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Abençoe cada vida que está ouvindo e os que vão ouvir. Fala com cada coração, nos desperta, nos levanta, nos acorda, nos arranca do meio dos mortos e traz-nos para a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém.